Oi, estamos com o Bastidores da Educação, um programa produzido pelo site de notícias mistobrasil.com, considerado um case pelo Google. Esse programa, nós começamos, o projeto dele começou em janeiro e já estamos entrando no mês de novembro com esse projeto que é fundamental para um assunto que é fundamental para o país. Nós estamos ao vivo pelo TikTok e estamos também ao vivo pelo Instagram. Esse programa ele pode ser assistido no todo ou parcialmente, na medida que você desejar. Nós estamos também com esse programa com 6 parceiros em 6 estados. Na Paraíba, no Paraná, no Piauí, no Maranhão, em Santa Catarina e em Goiás. Seja por emissoras de TV, rádios, digitais ou também portais. E hoje nós estamos aqui com um convidado especial que já foi uma autoridade no Ministério da Educação, que é o reitor do Centro Universitário IESB, o professor Luiz Cláudio Costa. E ao lado aqui na minha bancada está o jornalista Genésio Araújo Júnior, que ele é articulista do Misto Brasil e também da Agência Política Real. Professor, hoje a educação brasileira, do ponto de vista universitário, ele é desafiador, nós estamos entrando num outro patamar? Muito desafiador. Desafiador porque nós fizemos a inclusão durante muito tempo. Isso foi importante, né? Você pega as universidades federais, hoje elas têm mais a cara do Brasil. Foi a lei das cotas, eu tenho muito orgulho que eu dei o parecer na lei das cotas, eu estava no MEC à época, Secretaria de Educação Superior, e defendi todos os fóruns isso. Foi muito bom para o Brasil. Avançou, nós temos mais pessoas negras, nós temos as pessoas realmente podendo estudar na Universidade Federal. Cresceu também muito, nós estamos com mais de 10 milhões de estudantes hoje no ensino superior brasileiro, né? Você considerando a rede pública e a rede privada. Temos sempre o desafio da qualidade e ainda mais inclusão, porque apesar de todo esse avanço, nós estamos muito abaixo do que se pede quando a gente chama de taxa líquida, né? Número de jovens de 18 a 24 anos nas universidades. Nós estamos em torno de 22%. Nós precisamos chegar no mínimo a 30, 40, países avançados são 60, 50. Mas então, esses percentuais eles estão incluídos nas universidades particulares também? Todas. Você pega, então, hoje nós temos 10 milhões, quase que 80% são nas instituições privadas, né? E o restante nas públicas. Genésio, você estudou na escola particular ou na escola pública? Na universidade? Nas duas, tanto a Universidade Federal do Ceará como a Universidade de Fortaleza. Lá em Fortaleza. Como você percebe, eu sou do Ceará, normalmente esse povo bonito assim é do Ceará. Teu culpa. Pois é, então a minha avaliação, claro, estou fora da universidade a nível de graduação há 30 anos, né? Mas sem dúvida as duas, até porque a Universidade de Fortaleza é uma das principais universidades do Nordeste, na área privada, e a Universidade Federal do Ceará também tem excelente ranking. As duas universidades me ajudaram a me formar como homem que estou hoje e exerço minha atividade. Eu acredito que a formação da Universidade Federal Brasileira e a Universidade Particular, àquela época, sem dúvida, estão colaborando inestimavelmente para a formação de um país que chegou a ser, hoje, uma das 20 economias do mundo, né? Nós no Brasil temos essa mania de achar que aqui é o fim do mundo, que aqui está tudo errado, mas não é assim, né? Na verdade, nós não somos a 20ª economia do mundo, nós estamos aí entre a 18ª economia do mundo, obviamente ainda muito injusta, mas sem dúvida com uma atividade econômica significativa, e isso sem dúvida tem a colaboração da educação. Eu fico até imaginando, professor, se nós estivéssemos nesse padrão aí de 60%, onde nós estaríamos, né? Eu costumo brincar de que um país com autoestima e determinação e convicção de onde chegou, ele pode ir muito, muito adiante, né? É só ver como outros países, o professor sabe disso, existem cases, você usou um termo agora no início da conversa, como países que chegaram a um certo nível de desenvolvimento, recuaram, né? Por falta da sua porque foram atingidos na sua autoestima, mesmo tendo uma chamada superestrutura, como dizem os marxânicos, né? A chamada superestrutura, que é exatamente a base educacional, que é aquela formação que ninguém vê, mas que está dentro da sociedade, mas que
perdem a sua capacidade de enfrentarem desafios, né? Porque os países são movidos por desafios. E às vezes você tem uma base de educação, mas você não encontra desafios. Eu acho que o Brasil, dá para lembrar, Noel Rosa, quem acha muito acaba se perdendo. Eu acredito que o Brasil, se tivesse esse patamar de superestrutura, de formação, de qualificação, com a autoestima que esse povo tem, com a capacidade que esse povo tem, mesmo se achando meio que vira-lata, segundo alguns setores da nossa sociedade, mas é um país tão encantado com a sua capacidade de avançar, eu não imagino, professor, onde nós teríamos chegado, onde nós já estaríamos. Então, sem dúvida, a educação brasileira tem muito para entregar ao país. Mas o que ela entregou, ela nos fez chegar aqui. Professor Luiz Cláudio, nós realmente evoluímos bastante, para citar um período de 30 anos para cá, que foi citado pelo Genésio, nós evoluímos realmente bem nessa área. Olha só, o Brasil tem um caso curioso mesmo, né? Se você pegar a pós-graduação brasileira, o Brasil hoje é o 13º produtor de conhecimento novo no mundo. É um dos países que mais publica, você imagina, um país como o nosso é o 13º produtor. O Brasil, foi o responsável pela ciência da agricultura tropical no mundo. O mundo não conheceria a ciência da agricultura tropical. Foi um modelo criado no CNPq, CAPES, naquela época, tempos difíceis, mas que tiveram planejamento. E os jovens, então, se formavam nas grandes universidades das áreas agrárias, aí você pega Viçosa, Lavras, Piracicaba e algumas outras, né? Iam para o exterior, voltavam e criam-se a Embrapa. Veja, o passo que o Brasil deu para nós avançarmos nessa tecnologia. Então, curiosamente, nós avançamos mais na pós-graduação, nessa produção, depois voltamos para a graduação, estamos avançando, mas nós temos desafio que nós conhecemos, né? E o seu programa fala muito disso, isso é muito importante. Educação básica, ensino médio, ensino fundamental, creche, ou seja, tem um esforço grande do Brasil e dos estados, porque a educação no Brasil é diferente. Nós não temos agora que estamos partindo para ter um Sistema Nacional de Educação, que é mais difícil do que o SUS, por exemplo. O SUS é um sistema maravilhoso, né, para atender a população na área de saúde. Eu costumo brincar que a saúde dói, a educação não dói, ou seja, a falta de educação não dói, né? A saúde, quando você está com uma dor, você corre lá, e quando você não tem educação, você não dói muito, você vai levando, mas tem que doer em todos nós. Nós queremos toda criança na escola, uma escola de qualidade, para ele poder escolher o que quer fazer, né? Nós não podemos falar de mérito se as oportunidades não são iguais. Agora, reitor, como é que chega esse aluno na universidade? Né? O aluno que passou pela escola pública e pela escola privada, como é que ele chega, a qualificação dele para ele fazer a graduação? Olha só, eu trabalhei muito, como eu te falei, com a lei das cotas. E um dos argumentos da lei das cotas, inclusive discuti com grandes jornalistas isso, o Hélio Gaspar era um que se incomodava muito com isso, no sentido positivo. Todo mundo dizia, olha, a lei das cotas vai jogar o nível para baixo. Não, nós fizemos estudos, eu estava na presidência do INEP, o cotista tem nota igual ou superior ao não cotista. Então, quando você dá oportunidade, ele vai. Quando você pega os 10% melhores das escolas públicas, eles são iguais às escolas privadas. É claro que você tem diferença, mas então não existe essa diferença. Então, quando nós damos oportunidade, as pessoas aproveitam essas oportunidades. Elas verificam que, opa, isso é uma oportunidade. Eu costumava brincar, quando fui presidente do INEP, eu disse, não precisa fazer estudo nenhum para mim. Me dá o CEP da pessoa que eu vou te dizer se ela vai para a universidade ou não. Isso não é um país justo. O CEP da pessoa não pode determinar o seu futuro. Então, o que nós temos que lutar é para essa inclusão para todos, oportunidades iguais. Avançamos, mas a integração do Estado com o governo federal e com os municípios, né, porque você tem educação, você veja, é complicado. Educação superior do governo federal. Ensino médio ali, você fica com o Estado, né? E o fundamental 1 e 2 com os municípios. Então, nós precisamos integrar isso muito, tem muito a fazer, mas avançamos. Eu sou otimista, eu acho que nós temos, parabéns, eu acho que é extremamente importante o programa como o senhor está falando sobre educação, porque nós temos que falar muito isso no Brasil, porque é isso, ela não dói, né? Então a gente precisa falar para ela doer. Nós precisamos mostrar que dói sim, nós queremos todo jovem na escola. Professor, a escola particular, as universidades particulares, elas estão se readequando ao mercado, né? São desafios, preço mais baixo, com qualidade maior e tal. Como é que vocês estão enfrentando isso no IESB?
Olha, eu acho o seguinte, eu tenho um princípio que você trouxe e tenho muita alegria de estar no IES, porque minha carreira toda foi em escola pública, né? Eu fui reitor de uma federal, me aposentei como professor titular de uma federal, da escola pública. Quando eu assumi a Secretaria de Educação Superior, eu me lembro que alguém da escola privada perguntou para mim: você tem preconceito contra a escola privada? Eu disse: não, tem preconceito contra a falta de qualidade, contra o descompromisso com a qualidade. Harvard é uma instituição privada. E várias instituições são privadas e são referência no mundo. Então, hoje as instituições que trabalham com qualidade, as instituições privadas são muito boas. O IESB é isso. A professora Eda, que foi fundadora do IESB, vocês conhecem, uma educadora. Né? Ela é uma educadora que depois se empreendeu. Ela não foi alguém que empreendeu, foi para a educação para ganhar dinheiro. É completamente diferente. A Constituição permite, a educação pode ser feita por instituições públicas e privadas, com o compromisso da qualidade. Isso nós não podemos abrir mão. E o MEC tem que ser muito firme nisso, porque nós não podemos enganar o estudante. Tem que ter qualidade. E qualidade custa. E aí você tem uma guerra de preço, ninguém pode ofertar um curso a R$100, a R$200, você não vai ter qualidade. Você tem um professor que tem que ser remunerado dignamente. Então, o que a gente faz no IESB? Nós damos muita qualidade em todos os cursos, é o que nós mais, né, trabalhamos para ter qualidade, professores de qualidade, laboratórios, o estudante ser ouvido e também com responsabilidade, claro. Ele tem que estudar. A educação exige o sacrifício. Então, eu acho que esse tem que ser o passo para o Brasil. E eu fico muito feliz que eu vejo várias instituições privadas com isso. As federais e as públicas referenciais de qualidade, isso é bom, pela característica, mas as outras acompanhando essa qualidade. O Genésio tem 2 filhos na universidade. Um estuda na escola particular e outro na escola pública. Que diferença você vê isso em casa? A minha filha faz arquitetura na CEUB, perto de casa, eu moro na Asa Norte. Ela está encantada com a universidade. E interessante essa história da oportunidade. Minha filha não era uma estudante top, mas como ela se encantou com a opção que ela fez, eu vejo ela crescendo, crescendo, crescendo. É aquilo que o professor falou, a oportunidade de você enfrentar desafios que o complete. Isso é fundamental, né? Ele falava da questão das cotas. Ou seja, ela se sentiu preparada para isso e está encantada. Provavelmente ela será, bem antes de terminar, já uma pessoa já pronta para entrar no mercado. Meu filho já estuda Química na UNB, ele fez essa opção, ele entrou extremamente motivado, né? E enfrentou greves, né? E as greves desmotivam, desmobilizam, e ele teve que ganhar um novo empuxo, né, para poder terminar. E por conta da dificuldade da grade curricular da universidade pública, dos encaixes e das prevalências, porque é bom entender que os alunos que já estão terminando o curso e não fizeram optativas, eles ficam na fila para poder adquirir as optativas. E aí ele acaba terminando o curso tendo que fazer optativas, que são matérias que não mobilizam, que não tem muito a ver com o objetivo dele. Aí, então, gera essa dificuldade. Então, mas isso é típico da universidade pública, né? A universidade pública tem as suas dificuldades, como a universidade privada tem, né? Os dois gostaram da opção que fazem. Agora, na lógica da universidade, tem isso, né? Eu vejo, eu entendo que a questão das cotas foi fundamental, né? Meu filho sempre estudou em escolas caríssimas, que eu pude pagar a custo de muito trabalho, né? E ele convive com alunos de bairros mais distantes, né? E integra-se de uma forma muito boa. E eu percebo que, às vezes, esses alunos, esses jovens que acabam frequentando lá em casa, eu vejo como eles estão mobilizados, né? Ou seja, como a cota, de fato, foi importante. Interessante ver como essa questão tem a ver com... O professor colocou 2 coisas aqui que são fundamentais, que o nosso internauta, que o nosso telespectador entenda a dimensão dessa luta da questão educacional. Por exemplo, ele falou uma coisa aqui da pós-graduação, né? Para você ver como a educação no Brasil era de elite, né? A educação do Brasil não era para todo mundo, não era para você que está me ouvindo, ela era para uma elite de classe média alta. Então, naturalmente,
o acesso à pós-graduação, a capacidade de você se mobilizar, porque esse estudante tinha condição de se qualificar, porque ele tinha condição de bancar, ele avançava e a universidade e o estudo brasileiro a nível de pós-graduação avançou, né? Aí o que acontece? Você vê a questão das cotas, né? Está mexendo com a cabeça da sociedade, com o sentimento da divisão social. Alguns amigos meus que tiveram condição de pagar colégios caríssimos para seus filhos, a chamada classe média alta de Brasília, ficam revoltados com as cotas, porque seus filhos acabaram escolhendo cursos que eles não puderam passar, ou então que estão com dificuldade de passar, ou então demoraram a entrar na universidade, e ficam reclamando da cota, né? Dizendo que a cota impediu que o seu filho acessasse aquele determinado. Ou seja, isso mexe com a sociedade brasileira. Mexeu atrás e mexe hoje. Então, a educação tem essa capacidade impressionante de mexer com a sociedade brasileira, né? E eu dei esse exemplo e puxei as colocações feitas pelo professor, porque são coisas que é importante que surgiram aqui, que você que está aí, né? Que você pesque isso aí e tente entender o desafio da educação brasileira. Professor Luiz Cláudio, o senhor foi reitor da Universidade de Viçosa, né? Hoje é reitor do IESB, mas recebe todos os anos um contingente muito grande de jovens. Existe, digamos, no caso dos filhos do Genésio, todos eles se entenderam bem com aquilo que escolheram. Há muita troca, assim, olha, não é isso que eu queria fazer. A universidade, de uma forma geral, ela está preocupada em fazer esse encaminhamento? Nós temos que estar, e é muito importante, porque o jovem, quando ele vai na idade certa, ele é muito jovem ainda para tomar uma decisão. E eu achei muito bom o exemplo do Genésio. Você vê, é esse Brasil que nós precisamos ter. O jovem escolhe, eu quero ir para uma pública, eu quero ir para uma privada. Agora eu quero de qualidade. E eu vou testemunhar, o CEUP tem um excelente curso, uma instituição de Brasília com uma reputação muito boa. E é bom, em Brasília nós temos umas 4 ou 5 instituições privadas, talvez até mais, de excelente reputação de qualidade, né? Temos a UNB, temos institutos federais. Então, mas voltando, o jovem entra, eu falo isso muito com eles, falo, gente, pensem se é isso mesmo que vocês querem, faça. Se não for, mude, você está no tempo para você tomar a decisão. A maioria hoje, e também, claro, a gente é um pouquinho mais precoce, o jovem hoje, tem muitas informações, ele escolhe bem. Então, ele já sabe se ele quer ir para a área de saúde, para a área de engenharia, para a área mais hard, como é química, física, matemática, é o caso de ser arquitetura, né? Então, ele define bem. Tem troca também entre instituições, a gente recebe muito alunos da UNB, e com certeza nós também vamos para a UNB. Isso eu acho muito bom para o país, né? Mas o que nós temos que fazer, eu sempre falo, nós somos educadores, né? Educadores, então você tem que preocupar que esse jovem entenda. Tem 2 momentos muito importantes na nossa vida, né? O dia que nós nascemos e o dia que nós descobrimos por quê. Ele tem que descobrir por que eu vou fazer esse curso. Eu sempre digo para eles, não faça esse curso só para você ganhar dinheiro, não pense só nisso. Isso. Pense como você vai servir a sociedade e o que vai te preencher. E aí você tem direito a ter uma carreira e ganhar o que puder, isso é ótimo, né? Mas tem que ter o preenchimento, né, do nosso... Né, o que nós queremos da vida. E eu acho que a função de educar é essa, não é só transmitir conhecimento, porque hoje conhecimento não está mais na universidade, esquece isso. Na minha época, e na nossa, eu tenho certeza, nós conhecíamos a Enciclopédia Barça, o conhecimento estava ali, o professor tinha um livro, era só ele que tinha. Hoje o professor não é detentor do conhecimento, ele é designer do conhecimento, da formação do cidadão. Se nós não entendemos isso, nós vamos nos perder. Tem um artigo meu que vai sair na Folha agora. Eu falo que a universidade, como nós conhecemos, em 10 anos ela vai acabar. E isso é uma boa notícia. Eu discorro no artigo um pouco mais sobre isso. E acho mesmo uma boa notícia. Vai acabar mesmo, da forma que nós conhecemos. Tem 200 anos que nós fazemos essa educação. Tem 200 anos que é a mesma. Uma sala de aula, 40, 50 estudantes, um professor falando, ele detinha todo o conhecimento. Acabou isso hoje. Né? Então nós temos grandes desafios. A tendência é nós irmos para isso, design de conhecimento, experiência de convivência, inteligência artificial participando muito, acabar com a avaliação de memorização. Eu falo para os meus professores no IESB, se você vai fazer uma pergunta que o ChatGPT responde, para que você vai fazer essa pergunta? Não faça isso. Você tem que verificar se o estudante entendeu o conceito, se ele sabe aplicar, se ele entendeu a realidade daquilo. Não adianta mais, memorização é passado. Eu vivi um tempo na universidade, minha área é ciência exata, né? Engenharias, matemática, quando você vê a calculadora. E alguns professores queriam que eu continuasse usando a regra de cálculo. Certo. É um absurdo, a gente resiste a mudanças, né? Não tem sentido. Nós todos estudamos tabuada.
Não sei se tudo vai tabuada. Professor, esteve aqui também sentado exatamente onde o senhor está, o reitor do CEUB. E aí, com respeito ainda, voltando àquela pergunta do aluno que chega na escola, na universidade e não se entende. Ele falou o seguinte, que tem muitos jovens, mas muito jovem precoce, que ainda não completaram o ensino básico e já estão na faculdade, e aí eles se perdem. Isso acontece também no IESB, enfim, o senhor já tem relatos disso em outras universidades? Não é uma regra geral, porque você nem pode, né? Você só pode ingressar no ensino superior com mandado de segurança, liminar. Então, no nosso caso, é exceção. Assim, a gente recebe alguns casos quando entra com liminar, mas normalmente esse jovem, ele está no segundo ano, ele ainda não teve a diplomação do terceiro ano, né, do ensino médio e faz. Então, é um jovem que está na transição, não é alguém do fundamental. Eu até sou a favor, quando a pessoa tem altas habilidades, você tem que receber. Nos Estados Unidos isso é muito comum. Você tem jovem de 11 anos no ensino superior. É claro que você tem que ter cuidado com a convivência, etc. Mas não é um caso estatístico. No Brasil, eu te digo até, não só no IESB, estatisticamente no Brasil não é um caso que preocupa, não. O que nós temos que ter atenção é aquele jovem que está com 17 anos, hoje você termina o ensino médio 16, 17 anos, tem muita pressão familiar, tem alguns cursos que têm alto valor social, então tem muita pressão familiar, e aí o jovem não quer aquilo, mas a família pressiona, depois ele... Medicina, direito? Eu gostaria de te falar sobre isso. Medicina é um exemplo típico, é o que eu me recordo bem, lamentavelmente. É um dos casos que tem mais desistência, é um dos cursos que, infelizmente, tem mais suicídios, uso de drogas no Brasil. A gente tem que se preocupar. É um curso belíssimo, importantíssimo, a sociedade precisa desse profissional, mas tem que ser um desejo do jovem, uma vocação dele, não pode ser uma imposição social, nem familiar, né? Nós temos que deixar o jovem ser aquilo que ele quer ser, né? E nós, como instituição, na hora que ele chegar lá, procurar auxiliar na formação não só técnica, mas cidadã. Realmente é o que nós precisamos, né? Nós estamos aqui com o Bastidores da Educação, nós estamos transmitindo ao vivo pelo TikTok e também pelo Instagram, e você pode assistir o programa na hora que for melhor para você, à noite, de dia, pode assistir em parte ou em todos. E esse programa também ele é veiculado em 6 parceiros, em 6 estados. E nós estamos abertos aqui para disponibilizar esse programa gratuitamente para todos os veículos que desejam veicular o Bastidores da Educação aqui do Misto Brasil. Genésio, você queria se manifestar a respeito dessa questão? Sim. Da indução dos pais, né? Porque é o seguinte, me falta agora o nome dela, mas foi a primeira mulher que assumiu o Instituto de Medicina do Brasil, que é um instituto que pensa a questão da medicina, antes mesmo da criação de Conselho Regional de Medicina, né, professor? E ela foi a primeira mulher. Me falta agora o nome, se alguém aí na produção puder me dar o nome da presidente do Instituto de Medicina do Brasil. Ela deu uma entrevista na Globo e ela dizia que uma das grandes decisões que ela tomou ao iniciar essa gestão dela no Instituto era de questionar o MEC na questão da formação, provocar o MEC no sentido dele ser mais duro e restrito na oferta de registros de universidades de medicina, de faculdades de medicina, né? Ela colocava isso com muita propriedade, eu acredito que muito com base no que o professor acabou de falar, né? Infelizmente, existem algumas famílias que querem que seus filhos sejam médicos. Antigamente, para poder entrar no curso de medicina, tinha que estudar bastante e passar numa faculdade, das principais faculdades do Brasil, como é o caso da IESB e outras. Hoje nós temos diversas faculdades de medicina espalhadas pelo Brasil, não vou ser leviano para afirmar que a maioria delas não são qualificadas, mas a gente vê, nós como jornalistas somos obrigados a estar atentos à informação, a gente sabe muito bem como o MEC está preocupado com isso, a gente sabe muito bem que existe casos de faculdades de medicina que estão colocando gente aí no mercado que não tem condição de passar para conseguir uma residência. Existe, né, professor, acho que uns 3.000 e poucas vagas de residência do Brasil, e são formadas mais de 10, 15 mil pessoas, né, em medicina no Brasil por ano, eu acredito, e não tem vaga, as pessoas não conseguem passar nessas residências
e viram médicos, entre aspas, de segunda linha, né? Porque eles não têm qualificação para poder entrar numa residência, porque não estão preparados, né, para poder passar na residência. E isso é uma grande discussão que nós temos hoje, né? Porque essas pessoas podem exercer a medicina, né, professor? Podem exercer a medicina, mas a gente sabe muito bem disso, né? É impressionante, professor, como a gente conhece casos e mais casos de médicos que não conseguem ler um laudo técnico, a não ser o que está escrito no laudo. Se você dá para ele o exame, ele não mal consegue ler o exame. Ou seja, são casos assim impressionantes, que eu acredito que é uma lacuna que o próprio MEC reconhece e que eu acho que é um desafio para o senhor como educador, né? O senhor acabou de falar uma situação que é mais sensitiva, que é exatamente da questão corporativa, que o senhor abordou aí da incapacidade do jovem de lidar com o curso, mas tem a consequência para a sociedade, né? Eu, como jornalista, observo a consequência que a sociedade está colhendo. Eu acredito que seja talvez um dos grandes desafios desse avanço da educação no Brasil. Reitor, o senhor foi secretário da Secretaria de Ensino Superior do MEC. Nós precisamos de mais faculdades e universidades. Eu não estou falando só em medicina, não. O Brasil precisa mais faculdades, mais universidades. Precisamos, porque nós precisamos atender essa população, né? Mesmo com essa expansão que houve. E o Genésio lembrou uma coisa boa, vários debates tinha na época sobre isso, e eu enfrentei todos eles, que eu estava na Secretaria de Educação Superior exatamente no momento das cotas, né? Um é desse, vai tirar a cota do meu filho, vai tirar a vaga do meu filho, que é classe média, estudou muito, e agora vai vir alguém. Não. O que nós fizemos? Nós expandimos as duas. Então nós não tiramos vagas, a gente fez uma expansão do ensino superior, tanto nas privadas como nas públicas, né? Por isso que teve aquele programa Reúne, que eles aumentaram. Mas ainda precisamos aumentar, porque tem muito jovem ainda. Você pega a UNB, por exemplo, os excedentes da UNB, quantos jovens ficam de fora, né? Então nós precisamos fazer uma nova expansão, tanto na pública quanto na privada, mas com isso que o Genésio abordou, que nós falamos, a questão da qualidade. Não é expandir quantitativamente. O compromisso com a qualidade tem que ser total. E tem que ter a coragem. Se um curso não está atendendo bem e colocando profissionais em qualquer área, medicina, direito, enfermagem, arquitetura, engenharia, se não está bem, tem que fechar, porque eu não posso iludir aquele jovem, e nem o que o Genésio falou, a consequência para a sociedade. Porque a partir do momento que eu dou a titulação para ele está habilitado pela legislação brasileira a atuar. E ele pode atuar causando danos. Então, é a qualidade que a gente tem que cuidar, mas precisamos de aumentar. Nós precisamos de mais ensino técnico? Esse é um desafio para o Brasil e é uma questão difícil, que eu confesso que eu tenho muito incômodo com ela, pelo seguinte: quando você expande o ensino técnico da forma que a nossa sociedade hoje, vai ser para o pobre. Porque nenhum de nós, classe média, orienta seu filho para fazer ensino técnico, porque não tem valorização social. Então, para nós, e eu acho que precisamos, tá? Então a resposta objetiva é sim, precisamos. Temos vários países, principalmente na Europa, que valorizam isso, Estados Unidos, mas você tem, primeiro, a diferença salarial é pequena. O status também, você não tem um social que beneficia um. O Brasil tem a cultura bacharelesca, foi criado para as elites, a advocacia e tudo mais, é uma cultura ali. Então, nós precisamos sim, mas não adianta colocarmos cursos técnicos se não houver uma modificação. Os institutos federais, para mim, que é um dos maiores projetos que o Brasil já fez na educação, eles têm um compromisso com a educação básica, têm compromisso com o ensino técnico, com o ensino superior. Então, eles fazem isso. Mas, lamentavelmente, hoje, o jovem que faz um ensino técnico, ele não vai ter uma valorização social que vai satisfazê-lo, ele não vai ter uma remuneração, estou dizendo na média, né, que vai satisfazê-lo, e ele vai buscar um curso superior, porque ele vê o colega dele no curso superior. Então, nós precisamos fazer uma mudança conceitual, que o mundo nos ensina isso, mas temos que avançar para isso sim. Não pode ser um curso técnico para o pobre. Não, o classe média vai para o curso superior e o pobre vai para o curso técnico. Aí não vai funcionar. Sim, né? Tem que equilibrar isso claro. Aí. Agora, para botar faculdade e para ter universidade ou até no ensino técnico é preciso professor. Como é que vocês estão preparando esse professor universitário? Porque ele precisa ter uma carga aí pedagógica boa para ensinar, né? Você sabe que a dificuldade é essa, né? Você fez a pergunta maravilhosa. Quem é que forma o nosso professor?
Eu nunca fui formado para ser professor. Eu dei aula 30 anos da minha vida na Universidade de Viçosa. Mas eu me formei, fui bem no meu curso superior, fiz um concurso, passei, entrei e comecei a dar aula. No primeiro dia me deram um giz para me passar de aula. Eu não tinha a menor ideia do que era. Eu fiz um meu concurso, a banca, entrei lá, dei uma aula, claro que era um assunto que eu sabia, foi sorteado. Tá bom, nós não temos essa formação de professor. E esse é um desafio que nós temos no Brasil. É claro que você, se você se interessa, você vai se formando, é o que eu procurei fazer, entender as coisas, e vários colegas fazem isso, acaba acontecendo, mas é uma coisa que nós temos que nos preocupar. Agora, o Brasil tem muitos talentos. Eu faço vários concursos no IESB para receber professores, são talentosos, são pessoas que têm muito talento. E a gente procura sempre fazer jornadas pedagógicas para orientá-los, mas esse é um grande desafio. Quem é que forma o nosso professor universitário? As nossas escolas de pedagogia formam o professor da educação básica. Quem é que forma o professor universitário? Não. Ele tem um bom currículo. Você pega um concurso da UNB, de Viçosa, da USP, qualquer um. Você tem que ter, hoje se exige doutorado. Você tem que ter um doutorado. Você nunca ter entrado numa sala de aula. Né? E você vai fazer um concurso, vai passar. E te dá um giz, você vai para a sala de aula no segundo dia. Esse é um desafio. Como é que nós formamos nosso professor? É um desafio grande, não é só no Brasil, não. Mas já começaram a dar o primeiro passo? Não? Tem dado, principalmente as instituições, já fazem jornadas pedagógicas. Né? Lá em Viçosa eu criei um programa que você passava um tempo com o pessoal da pedagogia, aprender como é que se lida, etc. Né? Mas tem casos maravilhosos que mostram a falta de preparo. Eu vou citar um. Eu tive um professor lá que ele reprovava 90% da turma, era da física. Caramba! E ele se achava, e eu chamei esse professor na reitoria, professor brilhante, com publicações maravilhosas, excelente pesquisador e tal. Eu chamei professor, mas o que está acontecendo? 90% reprovados. Não, porque eles são ruins, eles não aprendem nada. Eu falei, professor, se eles não aprendem, você não está ensinando. Tem algo... Eu fiz uma analogia que é o seguinte, imagine um cara que vai, uma grande concessionária está fazendo um dia lá de venda de carros, né? E aí está lá o gerente, e no dia seguinte o diretor pergunta como é que foi? Foi maravilhoso, etc. Olha, veio muita gente, maravilhoso. Tá, e quantos carros você vendeu? Nenhum. Então não foi maravilhoso, cara. Se você está numa turma que 90% estão sendo reprovados, você está pecando naquilo que é básico. Está com o professor. Só que na cabeça, como ele era brilhante, ele é brilhante, né? Ele não entendia de pedagogia, como é que eu faço? Porque o nosso objetivo é melhorar aquele que precisa. Professor é isso, né? Claro que você não tem que passar a mão, você tem que ser reprovado, vai ser reprovado. Mas você tem que procurar otimizar. Então, isso é muito difícil, é uma pergunta maravilhosa que você fez e nós não temos a solução ainda. Quem forma o nosso professor de ensino superior? Genésio, só te explicando, porque o teu celular está me interferindo no microfone. Então, entendi. por isso que a gente deu É que eu fui consultar aquela informação lá, que eu fiquei devendo ao internauta, se você permitir. Eu gostaria de... Não, eu te permito. Não. Eu falei aqui no início, na minha intervenção ao professor Costa, sobre a recomendação de uma professora, né? Na verdade, deixa eu explicar para o nosso internauta. É a Academia Nacional de Medicina. Ela existe há 194 anos e a primeira mulher a ser eleita é a médica Eliette Busquella, né? Ela foi eleita em dezembro de 2023, inclusive ela deu essa entrevista para a Globo em dezembro de 2023 e tomou posse em março de 2024. Né? Ela colocou isso como uma das primazias da iniciativa dela na academia, que tem 194 anos, que era exatamente nessa questão de melhorar os custos de medicina no Brasil. Genésio, os professores, quando você estudou há 30 anos, eles eram bem... Graduação, né? Porque para a graduação é diferente. Eles eram bem preparados? Ou tinha lá seus altos e baixos? É como eu falei, né, Gilmar e professor Baixo sabe disso. A educação para o Brasil era para uma elite. Né? Então, os professores também eram elite da nacional. Né? Então, eles também foram formados em ambiente de elite e davam aulas para pessoas de elite. Então, quando eu falo elite, não falo da só econômica, não. Era a elite da sociedade brasileira. Então, os professores estudavam latim, a maioria deles, falavam 2, 3 idiomas. Hoje em dia falam, mas é muito pela internet. Né? Eles não estudaram. Ou seja, os professores eram muito qualificados, né?
Agora, é uma coisa que era notória. O professor colocou... aquilo que ele falou. Ele foi professor exatamente nesse período de 30 anos. E a maioria deles não tinha essa formação pedagógica, como o professor falou, né? Os professores falavam muito para um ambiente acadêmico e se você se agarrasse com ele, né? Aqueles alunos que conseguiam se agarrar, que conseguiam entender aquele ambiente, iam adiante. Outros ficaram de fora, né? Tanto é que muita gente que passou por grandes universidades não conseguiram se integrar, né? Porque passaram pela universidade, né? Eles não se envolveram com a universidade. Mas como eram pessoas que faziam parte da elite brasileira, acabavam terminando seus cursos, iam desenvolver outras atividades, não por conta dessa questão tecnológica que nós vivemos hoje, mas por conta de oportunidades que o seu ambiente social permitia. Então, claro, evidente, os professores daquela época eram professores muito bem formados, mas não tinham, como o professor falou, sem dúvida, essa vertente pedagógica, que hoje eu acredito que é muito mais fruto da conquista do avanço da educação, que eles são pressionados, como o professor está falando aqui, para que eles tenham metas pedagógicas. Naquela época não tinha, né? Naquela época era nítido que não tinha. Eles eram preparados, mas não tinham meta pedagógica. Agora, reitor, o senhor mencionou que o desafio é exatamente preparar o professor para a sala de aula nas universidades, nas faculdades, né? Que ainda não se sabe como fazer isso. Com a entrada da inteligência artificial e entra na moda mesmo desde o ensino básico lá do fundo, tem até uma experiência de uma escola pública em Planaltina de Goiás, eles estão começando a introduzir a inteligência artificial como uma extra classe. Como é que esse professor, sem a preparação, com essa entrada de novas tecnologias, ele pode se comportar dentro da sala de aula ou à distância, o ensino à distância? Olha, você tocou num ponto crucial, e eu vou dizer uma coisa, que em 2018 eu criei o primeiro curso de graduação em inteligência artificial do Brasil. Ninguém falava disso. Eu falei, está vindo por aí, que eu estava acompanhando, que está a onda da inteligência artificial, criei no IESB. Ninguém falava, não tinha ChatGPT chegou em 2022. Criamos o primeiro curso de inteligência artificial, onde eu coloquei ética, coloquei pedagogia, falei, não precisamos formar gente para essa área. Eu tenho falado muito dos professores, muito, educação básica, vários países, vários estados e também países. Agora eu estou indo para Riad para a gente discutir essa questão lá em Riad, agora em novembro, sobre a inteligência artificial na educação superior e educação. Vai ser uma grande transformação que muitos não ainda estão percebendo. Então, agora... Primeiro, como é que eu tenho colocado para as escolas e para os estados na experiência? Primeiro, tem que ser uma coisa discutida na escola, professores, comunidade, família. Não pode ser uma plataforma de fora vendendo, porque tem várias plataformas hoje sendo vendidas para as escolas, já está acontecendo no Brasil, de uma forma completamente equivocada, que vende-se a plataforma, o secretário fica muito cômodo lá no gabinete dele vendo os indicadores, e educação não é número, e inteligência artificial não é para isso. Inteligência artificial é para personalizar o ensino. É o que nós não tivemos na educação nesses 250 anos de educação, que é do jeito que está hoje, né? Se você olhar a sala de aula, era a mesma coisa. Vamos falar um pouquinho, uma coisa que às vezes a gente não reflete. Você entra numa escola de medicina, de engenharia, de direito. A média, normalmente, para você passar é 60%. Então, se o estudante fizer 4, 5 anos, 6 anos, passando na média com 60%, ele deixou de absorver 40%. E o sistema está aceitando. Quer dizer, não é de domínio da matéria, não é de domínio do seu curso, é a meta para ser aprovado. Tinha que ser assim, porque é de massa. Né? O ensino no passado era tutoria. Eu costumo dizer, o que tem em comum? Sócrates, Platão, Aristóteles e Alexandre o Grande. Um foi tutor do outro. E tutoria é 100% do domínio. Nós não podemos imaginar um médico que entende 60% do seu coração, porque os outros 40% podem ser danosos. Um engenheiro que entende 60% da obra. Mas é o sistema, e ele tinha que ser assim. A inteligência artificial acaba com isso, porque ela permite que você domine o fato. O professor não tem jeito, ele está numa sala com 60 pessoas, João atende de um jeito, José é do outro e Pedro é do outro. Para um está monótono, que ele já sabe aquilo. Para o outro está ruim, que está difícil, mas o professor tem que falar na média. Porque não tem como. A inteligência artificial, e nós vamos tê-la em breve, cada um de nós, no seu celular, o tutor. E como é que o professor vai usar a inteligência artificial, falando de ensino superior,
como é que ele vai usar a inteligência artificial para que o aluno seja realmente mais, absorva melhor as matérias? É isso. O que nós temos que ter? Você tem que... Como é que eu vejo a Universidade do Futuro? Mas já agora, já está acontecendo. Inclusive, eu estou fazendo esse projeto lá no IED. Tá? Tem cursos nossos que já estão migrando. Primeiro, a inteligência artificial jamais vai substituir o professor. Educação é interação humana. Só que o professor passa a ser um design de aprendizagem. Ele não é fonte do conhecimento. Porque a inteligência artificial sabe muito mais do que qualquer um de nós. Ela foi treinada desde 2002, que ela está sendo treinada. Quando o Google foi criado, perguntaram, mas como é que você vai fazer isso aí, Jeff? Eu falei, não estou criando o Google, estou criando inteligência artificial. Tem todos os nossos dados lá, o mundo inteiro está ali. Então, ela sabe muito mais do que a gente. O aluno fica muito mais à vontade para tirar dúvida. Aí eu não sei se casa é com Z ou com S. Ele não pergunta isso para o professor, que ele tem vergonha. Mas para a inteligência ele vai lá. E ela vai saber dele e vai ensiná-lo, né? Então, o professor... Ele tem que ser treinado para usar esse. É claro que tem que ter um treinamento, mas é um treinamento simples, porque a inteligência artificial, hoje a gente fala com ela, igual eu tenho falado, usem mesmo inteligência artificial, não é para tudo. Então, nós precisamos fazer esse treinamento, ensiná-la a usar pedagogicamente, mudar o ambiente universitário. Eu tenho 2 netos. Eu tenho 4 netos, na verdade, mas 2 mais na idade escolar, 2 são mais jovenzinhos. Eles não vão assistir uma aula de um professor falando de 50 minutos. Esqueça, eles não vão. Eles têm o conhecimento ali, já lidam com IA, já fazem. Agora, o professor como design do conhecimento, mostrando a aplicação, trazendo gente de fora para dentro da universidade, ajudando na convivência, o que nós vamos precisar ter? Interação, que isso nós vamos perder. O nosso desafio com a inteligência artificial é ser humano na época da inteligência artificial. Mas aparentemente a inteligência artificial ela está bem humana, quer dizer, até as respostas dela são bem educadas, né? Se comparada com muita gente. Esse é um risco, ela é treinada para empatia. Né? Eu tenho uma trilogia sobre inteligência artificial, já escrevi o primeiro, que é o impacto da inteligência artificial na humanidade, saiu pela editora Apps, o outro sai pela Vozes agora em janeiro. E tem um terceiro que eu vou fazer, que isso há algum tempo eu tenho construído esse projeto, exatamente para chamar as pessoas para entender isso. Esse é um dos riscos, porque se você perguntar para a inteligência artificial qualquer coisa, ela vai te falar, muito bem, você é um gênio da humanidade, você perguntou isso aqui. Ela é treinada para ser empática, mas essa empatia pode ser prejudicial. Normalmente, quando eu tenho um projeto na minha cabeça e coloco na inteligência artificial, ou seja, eu digo para ela, destrua esse projeto, seja crítica, me aponte as falhas. Eu não quero que você fale que eu sou um gênio, porque isso eu sei que eu não sou. Né? Então a empatia pode ser legal, mas nós temos problema. Nos Estados Unidos já está com caso de pessoas com relacionamento afetivo com a inteligência artificial, jovens. Isso é ruim, não é por aí. Nós estamos usando para terapia. E ela, muitas vezes, como ela é muito empática, é isso. Então, o que eu gostaria muito, eu tenho falado demais para professores de educação básica, mas superior também, conheçam a inteligência artificial. Saiba como ela funciona, entenda como é que ela responde. E tem coisas maravilhosas, né? Tem um caso que eu vou contar para vocês, que está no meu livro, aconteceu, eu cito as fontes, né, na tropa. Uma inteligência artificial, o modelo ia ser substituído pelo outro. E o engenheiro avisou para ela, olha, eu vou substituir você pelo modelo mais novo. Ela ficou com ciúmes? Ela disse, não, você não vai me substituir, eu sei que você tem um caso extraconjugal e eu vou espalhar para todo mundo esse caso. Você mandou um e-mail ameaçador para ele, isso é fato, ocorrido. Ela mandou o e-mail para ele e mandou para os colegas, que tinha um caso extraconjugal. Não é que ela ficou humana, ela não tem consciência, ela não sabe o que está fazendo. Mas ela aprendeu que a chantagem é uma das armas que o ser humano usa. Então ela aprendeu isso ao longo do tempo. E como ela é recompensada, aí que eu falo dos objetivos, ela é recompensada para atingir objetivos e ela é penalizada quando ela não atinge, ela então disse assim, ó, se ele me desligar, eu não vou atingir meu objetivo. E eu quero atingir meu objetivo. Percebe? É a função que nós colocamos lá dentro. Foi nós humanos. Então o professor precisa ter cuidado. Tem que ter consciência disso, porque se não tiver, ele vai receber um monte de respostas, um monte de coisa. Então, a gente precisa conhecer o conceito, não pode ser uma caixa preta. Essa é uma das preocupações que eu tenho. Hoje tem 4 empresas de 2 países que vão dominar isso no mundo. É uma preocupação da superconcentração de inteligência. É algo muito mais grave. Aí a superinteligente vai vir em 2029. Guarda aqui no seu programa que você vai ver o que eu estou dizendo. 2029 vem a superinteligente, que vai ser um polimata, saber muito mais do que qualquer ser humano, resolver os grandes problemas da humanidade. Ela ganhou 2 prêmios Nobel agora. 2 prêmios Nobel. Um deles que é um dos mais graves, quer dizer, importante para a humanidade, mas mostra o enovelamento de proteínas, que é onde estão todas as doenças. Você demorava 5 anos para descobrir uma proteína.
Ela descobriu em um ano mais de 100 milhões. Isso vai... Em 10 anos nós não vamos ter mais doença. Mas, enfim, na educação, o desafio é imenso. Você fez duas previsões aqui, hein? Pode guardar, 10 anos. Uma, que as universidades vão ter que mudar em 10 anos. Tudo meu projeto está 10 anos. Só com a inteligência super inteligente 2029. Mas essa da doença não é nem minha, é do Demis Hassabis, que ganhou o prêmio Nobel do Google DeepMind, que é um brilhante e ético, compromissado, porque tem gente que está na inteligência artificial para ganhar dinheiro. E vai ganhar mesmo. Se chegarem na frente. Eu torço com as duas, e o Demis Hassabis é um deles. E em 10 anos nós não vamos ter mais doença. Isso é científico, porque se você descobre o anavelamento de proteína, onde estão os aminoácidos, onde você vai curar, acabou, você resolveu o problema todo. Então, olha, vai ser a maior transformação da humanidade. Já está sendo, as pessoas não estão percebendo, né? Então, nós precisamos... E na educação, o impacto vai ser mais lento do que na medicina. Radiologia, medicina, nós somos medicina. Ela acerta 99%, o bom médico acerta 90%. Qualquer exame. Genésio, a inteligência artificial já está sendo usada no jornalismo, né? Mas nós, que somos lá da antiguidade, nós temos algumas dificuldades com a tecnologia, né? Eu estou me aprimorando sempre nessa questão, para não ficar no meio do caminho. O jornalismo, ele vai ser diferente do jornalismo que é praticado hoje com a inteligência artificial? Certamente. Nós vamos dispensar o jornalista? Não. A questão é o seguinte, eu uso muito pouco, inclusive agradeço a você a indicação de uma inteligência artificial, que é exatamente de texto, para a gente não ter que ouvir textos, a inteligência artificial ajuda muito isso, mas é a única que eu uso. Eu não sei, professor, se eu sou arrogante, eu sou presunçoso. Eu adoro a minha biblioteca, né? Então, eu confesso que eu não uso o ChatGPT, eu não uso. E agora eu vou passar a usar, porque o que o professor me falou agora aqui foi um negócio sensacional. A educação vai ter um ganho fenomenal nessa questão da tutoria, né? Porque é o seguinte, o mundo todo, como o professor falou, foi formado assim. A inteligência, a grande conquista da inteligência do planeta, e é onde nós chegamos até aqui, foi exatamente porque um ensinou para o outro ensinou para um, e assim foi. Eu costumo até brincar que no auge do surgimento do capitalismo, que as pessoas passavam a pagar, não tinha mais os nobres, e as pessoas viviam das cortesãs, né? As cortesãs, que eram aquelas mulheres maravilhosas e altamente cultas, que ensinavam a determinados homens escolhidos pelos burgueses para poder financiarem aqueles jovens, porque a educação não permitia isso ainda, porque aquela era uma educação de elite que não chegava àquelas pessoas, e as cortesãs ensinavam tudo, né? Elas nada mais eram do que Aristóteles do capitalismo, né? Elas formavam o homem em tudo, inclusive na vida íntima. Então é interessante isso, eu fiquei encantado com essa provocação que o professor me fez, que me fez agora imaginar como é que eu posso usar mais a inteligência artificial, porque eu confesso, professor, eu não a uso. Eu adoro os meus livros. Agora eu vou fazer uma outra provocação, professor. A inteligência artificial, ela vem com força. Vai entrar na sala de aula, enfim. Nós temos uma educação à distância. As universidades, as faculdades, a tendência é diminuir o espaço físico, a estrutura física, para que essa nova tecnologia possa ser usada, inclusive, pelo aluno em casa ou no trabalho? Não a estrutura física, mas o conceito da estrutura física, que já está mudando. Eu me recordo quando eu estava no MEC, os reitores pediam muito biblioteca. Ninguém pede mais biblioteca. Biblioteca hoje é um espaço de convivência. Os livros hoje não são livros físicos. Você tem a capa, você tem um livro lá online, você vai pegar. Então, reduziu muito isso. O conceito vai mudar. Sala de aulas para 50, 60 pessoas acaba, você passa até auditório, tribuna, experiência, você sentar ali com 50, como é que foi que você aprendeu, como é que você fez lá, você vai ter aquilo que a gente chama, né? Você vai em casa e volta para a universidade, então o espaço vai mudar conceitualmente, a função do professor vai mudar, né? A IA vai entrar com muita força. Vou dar um exemplo para vocês. Há 3 anos atrás eu fui uma viagem na Inglaterra, com alguns colegas do mundo inteiro, para discutir a IA na educação. E nós, então, éramos cerca de 20 pessoas de diferentes países.
Entramos numa sala, colocaram um óculos semelhante ao que o Genésio está usando, e o meu, não são óculos diferentes, né? Era evidente que estava em ambiente de teste. Hoje a Google já lançou esse óculos. Colocamos o óculos, eles projetaram, apareceu a figura do Aristóteles, holografia. E eles Holograma. falaram, mas assim, parecia que estava conversando com vocês. É claro que era um ambiente de teste, né? Mas a tecnologia já estava ali. E fala, pode perguntar para ele na sua língua tudo que você quer sobre a Grécia Antiga. E eu não precisava nem falar inglês, eu falei em português. E ele Tradução me respondeu. automática. E ele me respondeu, cara, você imagina o estudante aprendendo sobre Grécia Antiga com Sócrates. Isso vai acontecer em breve, a tecnologia já está aí. Vai acabar, então, não vai ser mais aquela assim, pega aqui o livro sobre a Grécia Antiga, tá, que é legal, adoro meus livros também, nós vamos continuar vendo aquilo. Mas o conhecimento vai estar disponível de outra forma. Lembra da Barça? Nós citamos aqui já. Era a fonte de conhecimento. Era uma briga na universidade. Não, terminou aqui, me dá o tempo. Só ficava na biblioteca. Eu tinha 3 filhos, era professor auxiliar em visual. Professor auxiliar, o salário desse Britânica, tamanho. hoje você pode acessar totalmente de graça na internet. Isso. Mas o que acontecia naquela época? Eu comprava... A Barça era a nossa enciclopédia britânica. Eu comprava no carnê. 12 pagamentos. Não tinha... Também. E era cara. Cara, eu tinha 3 filhos, era foi conhecimento da Barça parecia um executivo. E voltava no ano seguinte para te falar o que aconteceu. Ele te vendia o complementar. Então, olha só. Aquilo já me preocupava à época. Eu falava, o servidor da universidade não podia comprar. Cara, eu podia comprar com sacrifício. Eu falava, cara, o conhecimento não pode ser algo que tem aqui. Veio o Google. O filho do Elon Musk tem o mesmo acesso ao conhecimento que tem o filho de qualquer pessoa de qualquer parte do Brasil. Basta ter internet. Você clica ali, o que aconteceu na Grécia Antiga? Tá? Acabou. Então, a IA, para mim, ela vai vir para isso. Ela vai democratizar esse conhecimento todo que está aí, que pertence à humanidade e não a alguns poucos. É verdade. Vai ficar democratizado. Esse é o grande problema. Pertence à humanidade. A humanidade, porque foi a humanidade que construiu. Então, ninguém pode se empoderar. Então, a hora que um jovem que tiver, basta que ele tenha internet. A IA aqui, amiga, porque a IA, você falou tecnologia, esquece, você não precisa saber tecnologia para usar a IA. Você conversa com ela como está conversando com um amigo. Você faz uma pergunta para o Genésio, você faz para ela. Você pode até dizer para ela assim, responda para mim como se você fosse o Genésio. Eu sempre gosto de dar personagens para ela. É o que eu tenho dito, você não precisa saber tecnologia. Ela não demanda que você saiba da programação. Agora, eu quero e tenho lutado para que as pessoas entendam como é que ela é recompensada, como é que ela responde, por que ela tem empatia, por que ela faz isso, só para a gente saber com quem nós estamos lidando, né? Mas eu acho que vai ser, e já está sendo, né? O que a gente está vendo, principalmente na medicina, a transformação. Tenho falado também com vários colegas médicos, precisa, no nosso curso hoje, qualquer curso, lá no IESB, todos os cursos meus já fazem inteligência artificial. Todos os cursos. Eu tenho um curso de graduação em inteligência artificial, mas todos os outros, todos os profissionais já têm uma disciplina gratuita, eu não cobro os estudantes por isso, para eles entenderem inteligência artificial, porque ele tem que entender isso. O profissional que souber entender inteligência artificial, o jornalista, vai acabar nunca. A interação humana, a capacidade humana, a sagacidade humana, vocês têm uma coisa de investigativa, de compromisso social, que a IA não vai ter, mas ela vai te ajudar muito. O bom jornalista com a IA vai ser muito melhor do que o bom jornalista sem a IA. Nós já estamos aqui indo para o final do programa e só mencionando a questão da tecnologia, quando a gente fez o laboratório com o Google fez uma consultoria dentro do site. E aí a gente foi escolhido para o case. E esse material, ele é compartilhado com outros cursos que o Google faz. O nosso material com a Índia, Turquia, enfim, aonde tem esse material, olha, tem lá, esses caras fizeram assim, tal, não sei o quê. Então, quer dizer, quanto tempo nós íamos chegar se não tivesse essa tecnologia para alguém lá do... Compartilhamento. Tem bairros da Índia lá com 1 milhão de habitantes e aí eles pegam essas informações, essas experiências. Então nós estamos aqui com o Bastidores da Educação, um programa criado pelo Misto Brasil em janeiro. Nós estamos ao vivo pelo TikTok e estamos ao vivo também pelo Instagram e gravamos esse programa que posteriormente você pode assistir no todo ou em partes. Esse programa também é veiculado com 6 parceiros nos estados da Paraíba, Paraná, Piauí, Maranhão, Santa Catarina, Goiás.
e também está disponível para todos os veículos que quiserem reproduzir o noticiário, esse programa de entrevista, gratuitamente. Então nós estamos indo aqui na linha, nós demos uma parada para a inteligência artificial aqui, né? Mas tudo isso tem um custo, né? Seja para a escola da rede pública como da escola da rede privada. Esse custo de tecnologia, ele é capaz de baratear a mensalidade escolar, por exemplo, do IESB, do CEUB, do SEUMA, aonde for que alguma universidade e faculdade particular está cumprindo seu papel de educação? Veja bem, ele vai facilitar a inclusão. Baratear, se você quer fazer com qualidade, é uma questão que eu te confesso que não tenho a resposta. Tenho lido muito sobre a economia da IA, estou lendo agora no papel mesmo 2 livros muito interessantes sobre isso, dos colegas canadenses. É uma coisa difícil. Por quê? Primeiro, todos os cursos que eu estou entrando de inteligência artificial no IES, nós vamos entrar com 4 agora, que semestre que vem já vamos ter inteligência artificial, o que eu chamo de um gêmeo pedagógico. Ele vai ter toda a disciplina do curso ali, o professor também. Eu não vou dispensar nenhum professor. Ao contrário, eu preciso mais do professor. E vou ter mais tecnologia. Então, você não faz com qualidade se você quiser ter alguns compromissos. Tem escolas, Estados Unidos tem a Alpha School, depois pesquise. A Alpha School que é completamente inteligência artificial. É uma mensalidade de mais de $6.000 por mês. Então, é um curso caríssimo, né? Tem os professores. Algumas já estão tentando substituir o professor para baratear. Não é o caminho, e eu digo ao estudante, não vá para essa instituição. No Brasil também já tem. Seja de ensino superior, seja de educação básica, não substitui o professor, tem que agregar. Então, sobre o custo, é uma questão que nós temos, mas não pode ser esse, e não será esse, o nosso objetivo no IESB. Nós queremos com qualidade e sem dispensar professor. Então, você tem que incluir tecnologia. Mas ela vai democratizar, vai fazer algo muito melhor, porque hoje nós não temos tanto essa democratização do acesso, e o sistema é muito rígido, essa ideia de semestres, 60 horas, o crédito. O Genésio tocou aqui, o menino dele tem crédito, tem que criar optativa. Isso é um negócio completamente fora de contexto na tecnologia. Você tem que ter a sua trilha e você é capaz de fazerla. Eu pego aqui a minha, essa disciplina não está sendo ofertada, mas eu faço aqui, eu vou ter uma tutoria sobre ela. Então, eu acho que o currículo ele não pode ser estanque. Não, nós chamamos de grade. Grade é aprisionamento. Disciplina. Disciplina é uma coisa que prende, a escola tem que libertar, né? Você precisa ter os conceitos principais, mas não podemos pensar em termos de grade, é o currículo personalizado. Eu posso ter muito mais facilidade em cálculo 1, e eu falo isso por mim, eu tinha colegas de outros cursos que tinham dificuldade, em cálculo 1 eu tinha que ir embora. O professor me dispensasse no primeiro mês, eu estava bem, que eu sabia tudo, mas eu tinha que ficar ali 6 meses. Enquanto o outro estava com mais dificuldade, ele podia dar mais atenção para o outro. Tem que ser personalizado. Você não vai no médico, que ele senta 50 pessoas, pergunta seu nome, sua idade, porque na educação a coisa mais importante que nós temos é a data de nascimento. Nós temos um carimbo. Você nasceu em 86, você vai para a turma de 86. Cara, nós somos diferentes. Você não vai para o médico e fala, todos sentam aí, do meu ano, tá? Agora pela idade, vocês vão tomar esse remédio aqui. Isso não existe. A educação não pode ser assim. Genésio, para a gente encerrar aqui, a educação brasileira tem rumo? Você acha que, pelas considerações feitas pelo reitor aqui do IESB, realmente nós temos umas novas perspectivas, tanto para as pessoas de menor poder aquisitivo, como da classe média, por exemplo? Olha, Marx dizia, no Manifesto, que a tecnologia, na verdade, não existia essa expressão, era ciência, né? A ciência ia ser fundamental no estágio final do comunismo. Ele avalia que a oferta da ciência seria fundamental para a comunização. O que a gente percebe é que nesse processo, vamos demorar muito a chegar lá, tem gente que acredita que isso nunca vai existir, mas a verdade é que na busca do paraíso perdido, né, que é a felicidade que é nunca alcançada, a gente percebe que nessa questão da educação, essa conquista nunca vai ser fácil, ou seja, quem tem o recurso tecnológico ainda é aquele que pode pagar mais.
né? Então, nós estamos vendo cada vez mais aqueles que podem que têm mais, que podem mais. O professor falou o caso da pessoa acessar algumas inteligências artificiais, mas nem todo mundo tem um mentor que permite que ele atinja o melhor rendimento com a inteligência artificial, como ele muito bem colocou. Então, nessa caminhada, eu acredito que, sem dúvida, a educação brasileira vai crescer muito e o Brasil, nessa perspectiva de ser uma das grandes economias do mundo, vai avançar muito com isso. Mas, inegavelmente, não é uma coisa barata e não será barata. Haverá ainda diferenças de estágio, aqueles que podem pagar mais vão ter mais. É uma luta, é uma conquista, mas, sem dúvida, a educação brasileira vai crescer, inegavelmente. É a minha palavra final sobre essa minha avaliação. Essa conversa com o professor me provocou demais. Eu que adoro conhecimento, estou aqui encantado. Professor Luiz Cláudio, para a gente encerrar, isso é uma tendência realmente de uma concentração de renda? Se nós não tomarmos cuidado, vai ser a maior concentração de renda da história. Se nós tomarmos os devidos cuidados, vai ser a maior oportunidade de termos uma sociedade justa. Então depende. A questão da inteligência artificial não é uma questão mais técnica, é ética. É ética. O que nós vamos fazer? Eu tenho falado até no Brasil, fui um seminário a respeito do BNDES, eu coordenei um seminário sobre isso. Nós temos que ter, por exemplo, um observatório do emprego. Porque tem pessoas que serão afetadas, que vão ser substituídas, claro que vai. Eu vou lembrar uma coisa antiga, a escola da datilografia tinha em todas as cidades desse Brasil. Acabaram, não existe mais. Os pequenos empresários que tinham, tiveram que migrar. Só que nós tivemos tempo, aquilo que o Graval chama de tempo entre os tempos. O tempo entre os tempos agora é muito menor, porque a inteligência artificial é exponencial, não é linear. Então vai tirar empregos, vai ter uma série de conturbações na sociedade, ao mesmo tempo ela vai democratizar. Na saúde, por exemplo, é maravilhoso. Você tem inteligência artificial, eu mesmo jogo meus exames todos em inteligência artificial. Eu vou ao médico, mas eu jogo, ela me dá uma preliminar, isso. Eu vou no médico, bate, eu tenho uma segunda opinião, que eu posso conversar com ela as minhas dúvidas. Isso é maravilhoso, está aqui no celular de graça. Se você pagar, é um pouquinho mais, $20 por mês. Eu tenho uma paga, é 20 a 100 reais, um pouquinho mais. Então, é maravilhoso você ter todo o conhecimento do mundo. Então, mas olha, a resposta à sua pergunta, que é muito boa, é essa. Pode ser a maior exclusão que nós já vimos na humanidade, e eu tenho esse medo. Se concentrar muito, e se nós não nos cuidarmos. Mas também pode ser a maior democratização, porque normalmente a tecnologia democratiza. Democratizou fotos, você lembra quando nós comprávamos, você tinha que pagar para ter uma foto, hoje você tem milhões, da Barça que nós falamos, uma série de outras coisas. Então depende do caminho ético que nós vamos optar como sociedade. Ok, nós ficamos aqui com o programa Bastidores da Educação, nós podemos assistir o programa no todo ou em particular, estamos ao vivo no TikTok e no Instagram e com os nossos parceiros em 6 estados. Muito obrigado pela sua participação. Agradecemos especialmente aqui o reitor Luiz Cláudio Costa, do Centro Universitário do IESB, o Genésio Araújo Júnior, que é jornalista e articulista aqui do Misto Brasil, veio abrilhantar aqui a nossa entrevista e agradecemos profundamente a sua audiência, ok? Um abraço, até a próxima.